Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Bembo e estamos novamente para conversar sobre química aqui no Instituto Federal do Tocantins. No nosso último encontro, conversamos sobre os elementos químicos e o que é um elemento químico. Pois bem, os elementos químicos são organizados em uma tabela e essa é a tabela periódica. Hoje nós conhecemos ela dessa forma. E verificamos ali que nem sempre foi assim. Mas por que esses elementos são postos dessa forma? Quando nós vemos assim a tabela periódica, parece que é algo que já veio pronto, que nasceu dessa forma. Mas não é bem assim. Aqui tem um árduo trabalho de vários cientistas para colocar esses elementos de forma que facilite os nossos estudos, e a gente tenha ela dessa forma como temos hoje. Vamos tentar entender por que esses elementos foram organizados dessa forma? Vamos lá. A tabela periódica ela é organizada em famílias ou grupos e que você verifica na vertical. São 18 famílias. E, inclusive, elas são numeradas do número 1 ao número 18. E algumas têm um nome característico, como a família 1, que são os metais alcalinos, ou a família 2, os metais alcalinos terrosos. E também a última família, a família 18, gases nobres. Tá, mas por que esse nome família? O que te remete quando diz sobre família? Pois bem, família é um grupo de semelhantes, né? São chamadas de famílias porque esses elementos têm características em comum. Enquanto esses elementos são organizados por suas características na vertical, na horizontal nós temos os períodos. Temos 7 períodos, que são as linhas horizontais. Mas, professor, olha ali, ó, não são só 7 linhas, são 9. E essas duas últimas linhas aqui no final? Se você olhar bem aqui na tela, você verifica que os lantanídeos e actinídeos, eles não são separados do restante da tabela. Eles estão presentes aqui, ó, no período 6 e no período 7, a partir da família 3. E por que eles não ficam ali? Porque se eles ficam ali, a tabela periódica deste tamanho ficaria deste tamanho. Então, esteticamente, não ficaria tão simples de ser apresentada. Então, por conta disso, eles ficam ali em espaço separado. Tá bem, mas já parou para pensar que ela é chamada de tabela periódica dos elementos químicos? Por que não só tabela dos elementos químicos? Por que tem esse termo periódica? Por que nós temos períodos aqui nas linhas horizontais que vão de 1 a 7? Vamos entender isso? Podemos compreender esse termo, periódica, analisando aqui 3 famílias. Vamos começar ali pelos gases nobres: neônio, hélio, argônio. Esses gases têm uma característica em particular, que eles são nobres. O que é uma coisa nobre? As coisas nobres são aquelas que não se degradam, que não reagem, não são reativos. Exemplo, o ouro é um metal mais nobre que os demais metais. Imagine você ter uma joia de cobre. Será que você conseguiria passar essa peça para novas gerações intacta? Ou ela já teria sofrido pelas intempéries? Ela já teria ficado verde, ou até já nem teria o formato original. Isso porque o cobre não é tão nobre, O cobre ele interage, ele reage quimicamente com o ambiente. Já o ouro é um metal mais nobre,
não é reativo. Então ele conserva as suas propriedades por muito tempo. E é o que acontece com os gases nobres. Esses gases não são reativos. E verificou-se que existia uma sequência, uma repetição de propriedades. À medida que colocava esses elementos por ordem de número atômico, ou anteriormente em peso atômico, verificava que logo após um gás não reativo, aparecia um metal extremamente reativo que, quando colocado em água, reagia violentamente. E após esse metal, existiam outros metais e que não reagiam tão violentamente em água e que tinham uma ordem de ligação diferente do anterior. Então essas propriedades repetiam periodicamente. Então, daí temos o termo tabela periódica dos elementos químicos. Espero ter contribuído nessa nossa jornada e que ela seja uma pequena jornada para a sua próxima jornada aqui no Instituto Federal do Tocantins. Te encontro em breve.